Tã. E estamos ao vivo. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos em mais uma live. Aliás, sejam bem-vindos. E faz tempo que a gente não faz uma live aqui no YouTube. Tenho aqui um convidado especial, Alexandre. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado você pelo convite, sempre um prazer. Muito massa. Bom, eu já quero começar. Eu já vi que tem aqui alguns comentários. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: tem aluno da Escola da Cidadania Italiana aqui? Ó, já estou vendo aqui, a gente vai conseguir identificar, olha lá, ó, a gente consegue identificar alunos da escola através da hashtag. Ó, a Mônica está aqui. Mônica, tudo bom? Ricardo na área. Robson, Eric, quem mais? Débora, Vera, tem uma Francina. A Fran tá sempre com a gente. A Fran, faltou a hashtag, hein, Fran? Ana Lúcia, oi, tudo bom? Bom, tem uma galera, até aquele delayzinho que dá um desespero, que você faz uma pergunta e demora um pouquinho, a pessoa volta, a Magda tá na área. A senhorina Carla Barsotti Stangorlini. Tchau, Carla, tudo bom? Bom, pessoal, é o seguinte, esta live, primeiro, é uma live, é um bate-papo, é uma conversa que é a primeira vez que eu faço. Na verdade, é um pedido já antigo da galera. Acho que na época que o Alexandre já ainda estava na escola, a gente já comentava, puta, seria muito legal se a gente batesse um papo com a galera que conseguiu o reconhecimento e tal. E este dia chegou, finalmente. Estou aqui com o Alexandre. Alexandre é um cidadão italiano reconhecido e eu quero... E a gente vai bater um papo. O objetivo aqui é o seguinte, tem a galera que está aqui, que quer entender, quer saber como que foi, quer conhecer alguém em carne e osso que fez um processo na Itália. Então, Alexandre, a primeira coisa, a gente já começou a conversar em off aqui, eu já tomei um susto, porque me fala pra galera onde você está. Eu estava até então na Itália, alguns meses atrás, e aí recebi uma oferta de trabalho, um projeto na minha área, que é a área esportiva, para vir para Tóquio trabalhar aqui no Japão na organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, peguei um avião, vim para cá, mas depois vou retornar lá para minha casinha na Itália. Cara, olha que louco, ou seja, aqui é 8 horas da noite, e eu achei estranho, porque assim, eu sabia que o Alexandre estava na Itália, né? E aí, eu falei, a Cris falou assim, o Alexandre vai conversar com a gente às 8. Eu falei, nossa, vai estar tarde para ele lá, né? Aí a gente começa a conversar, falou, não, aqui é 8 da manhã, tá de boa. Eu falei, caraca, que massa. Bom, o assunto é a cidadania italiana. Então, eu quero que você comece contando pra gente. Eu tô aqui com a sua página lá da escola, do seu depoimento e tal. Bom, quando que você chegou na Itália e quando que você foi reconhecido cidadão italiano? O meu processo, Fábio, desde que eu cheguei na Itália, foi super rápido. Consegui fazer em 2 meses e 26 dias, se não me engano. E poderia até ser um pouco mais rápido, porque eu peguei o Ferragosto. Então, no finalzinho do meu processo, entrou o Ferragosto, aí tive que esperar ali algumas semanas para o oficial voltar das férias. Mas mesmo assim foi muito rápido, porque acho que quando a gente faz o processo em loco, a gente tem sempre uma ansiedade a mais, né? Ainda mais para quem aluno da escola, enfim, a gente está preparado, a gente estudou, e a gente literalmente conta os dias, né? Conta as horas. Então, por mais que seja rápido, sempre a gente fica, quando a gente está vivendo um momento tão intenso, a gente fica sempre acreditando, poxa, está demorando, tal. Mas hoje em dia, olhando para trás, eu falo, pô, foi super rápido. É muito louco, né? Exatamente. Quando a gente tá lá, parece que o tempo não passa. E aí, depois que termina, você fala, cara, foi rápido. Tipo, muda a chave, né? A gente fica muito focado, né? Então, eu fui para lá no ano passado, em 2019, no meio do ano, se não me engano, foi em março.
E aí, 2 meses e meio, mais ou menos 2 meses e meio depois, eu finalizei o processo. Você, me fala uma coisa, como que você me conheceu, você lembra? Lembro, cara, na verdade eu tenho, durante a minha história, a minha saga, né, da cidadania italiana, eu tenho uma pessoa da minha família que foi muito especial durante todo esse processo, que foi uma tia minha, que foi quem, na verdade, lá em 2004, conseguiu o documento para mim, que é uma história muito de cinema, enfim. E, e aí os anos se passaram, enfim, quando eu retomei a minha vontade de ver essa questão da cidadania, que foi em dezembro de 2017, eu lembro até hoje. Eu conversei com ela novamente, falei, tia, pô, lembra aquela história, eu retomei, tal, tal, tal. E eu estava muito em dúvida ainda, estava vendo várias opções de assessores, né? Uhum. E foi quando, na verdade, começou a explodir muitos casos de problemas com assessoria. Muita gente sendo presa, várias cidadanias sendo canceladas e tal. E aquilo me deixou bastante encucado de falar assim, cara, não sei se eu quero deixar isso na mão de alguém. E aí foi quando minha tia pegou e falou, Alexandre, dá uma olhada nessa pessoa, Fábio Barbiero. Ela falou, inclusive assim, falou, eu não conheço ele, mas uma pessoa que é muito próxima de mim e que eu confio 100%, já tinha me falado dele. Então, olha você com seus olhos, foi bem recomendado e tal. E aí foi quando eu comecei a consumir todos os seus tipos de conteúdo online primeiro. Uhum. E aí, enfim, ganhei uma confiança tremenda de ver como você lida, como você trata, e eu acho que isso gera uma credibilidade. Você percebe, né, quando a pessoa não está te enrolando, né, quando a pessoa sabe do que está falando. E foi assim, né, eu te conheci primeiro online, e depois teve um caso, não sei se você vai lembrar, você estava no Lembro, Rio de Janeiro, fazendo lembro. um curso lá do Damásio, que era, Uhum. que era do ladinho da minha casa, eu morava literalmente 3 passos ali. E aí eu tava passando pelo hotel que você tava, a gente se encontrou ali no hall do teu hotel, e aí batemos um papo ali de 10 minutos, enfim, aí você falou, cara, entra lá na escola que você vai conseguir todas as informações certinho e tal. E aí foi mais uma vez um sinal, né, eu acho. Imaginem vocês, um dia inteiro com o Vitor Damasio e pá, falando isso aqui, é hora de jantar. Aí o Vitor falou assim, ó, as vans chegaram. Eu falei, puta, vamos comer, porque a parte mais legal é comer, no Rio de Janeiro e tal. Leva a gente, sei lá, nos lugares muito massa. Aí eu tô lá esperando, aí aparece o Alexandre. Puta, cara, não sei o que, eu te conheço, tá? E a gente foi conversando, foi muito, eu lembro que foi muito rápido, porque tinha que sair, porque a van tava esperando. Mas eu lembro sim. Você falou já que você trabalhava com eventos esportivos, tinha trabalhado na Olimpíada do Rio, não foi? Sim, sim, sim. Lembro. E me fala uma coisa. Antes de ir para Itália, eu tinha uns medos, assim, aquela coisa, será que vai dar certo, será que não vai? Quais eram os principais medos que você tinha antes de ir para Itália? Cara, eu não sei se eu tinha muito medo com relação a ir para a Itália. Eu já morei fora, já havia morado nos Estados Unidos, fui também muito cedo para lá, e aí sim eu tive mais medo, enfim. E eu acho que assim, o maior medo que talvez tinha era a questão, acho que do câmbio, né? Assim, obviamente, quando a gente vai, a gente está indo com o nosso dinheirinho em real É, e vai sabendo que o nosso câmbio toda hora muda, né? Então a gente fica meio só com essa preocupação de, pô, vai dar para ter o dinheiro no processo inteiro, enfim, vou passar algum perrengue com relação a isso. você E lembra quanto estava o câmbio quando você foi? lembro, devia estar, acho que 4,2, alguma coisa assim. E obviamente outra questão era a moradia, né? A moradia acho que é sempre uma coisa que sempre pega para todo mundo. Fica todo mundo muito preocupado de conseguir, porque obviamente tem toda uma história por trás dos italianos que terem um pé atrás, né? É. Mas nesse ponto eu tentei um pouco me blindar, né? Eu comecei a conversar com as pessoas que eu conhecia que moravam na Itália ou que tinha algum conhecido na Itália.
para ter algum tipo de suporte, muito mais como recomendação, né? Se eu precisasse mostrar para o dono, o proprietário, enfim, falar, olha, está aqui uma pessoa que me recomenda, que é um italiano, que mora aqui na Itália. E aí eu trabalhei dessa forma para controlar a ansiedade, né? Então vamos lá, e você me conheceu, aí tal sua tia me indicou, aí aquele dia a gente se encontrou, falei, entra na escola, você não vou entrar, tal, aí você entrou na escola. Até então, se eu me lembro, você naquela época, você estava reunindo os documentos, tinha alguma coisa assim, né? Então, os documentos eu já tinha, desde 2004, o principal do italiano, né? E os dos Certo. Brasil eu também já tinha, mas estavam muito antigos. Então, eu estava atualizando os documentos e depois estava fazendo toda a parte de retificação do que precisaria fazer, tradução, enfim, estava nessa parte, né? E foi mais ou menos aí que eu entrei na escola. Então, quando você entrou na escola, você estava corrigindo seus documentos, estava na fase da retificação. Exato, exato. E aí, porque é o seguinte, deixa eu mostrar para a galera. Esse daqui, gente, ó, é o relato, porque quem aqui é da escola já sabe, tá? Aqui dentro da nossa comunidade, isso daqui é um fórum exclusivo da escola, e a gente tem essa parte que é a parte mais gostosa, que é alunos que foram reconhecidos cidadãos. E aqui eu cacei, cadê aqui, do Alexandre, e eu sempre peço pra galera fazer, né, inclusive ele falou assim, tem uma história da minha tia. Eu sei, tá todo escrito, comentou, conversou, escreveu textão. A gente adora textão. E aqui eu tava vendo, cara, é muito louco. Porque é o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção. No dia 1º de maio, foi o primeiro contato com o Comune, e no dia 30 de maio você já estava indo para Itália. Sim. Então, conta mais, porque eu imagino que assim como o seu medo era, puta, como que eu vou conseguir um imóvel? A galera também tem esse medo. Quem aqui não tem esse medo de, e aí, como que eu consigo? Aí, de repente, um mês antes, como que aconteceu isso? Eu lembro muito bem que, assim, não só vendo as aulas na escola, mas também vendo a experiência, porque ali a gente troca, né, muita experiência entre os próprios alunos, né? Eu vi que também não adiantava muito eu dar tiros para vários comunes diferentes. Eu teria que primeiro estudar exatamente a região que eu queria ir, enfim, começar a diminuir, né, o tamanho do funil, para aí sim fazer o contato. Então eu acabei fazendo contato, se não me engano, com 3 ou 4 comunes, e acabou sendo rápido porque o comune que eu acabei indo, de início, houve uma resposta que era... até depois, se você procurar lá, você vai achar também uma conversa minha contigo. Era uma resposta um pouco duvidosa, se eles iriam aceitar o meu processo ou não. Porque era aquela resposta meio que padrão, falando, olha, para eu poder olhar seus documentos, você tem que ser residente aqui. Mas também não foi uma resposta negativa, né? Foi uma resposta meio que em cima do muro. E aí eu, trabalhando junto com um oficial, né, através da comunicação por e-mail e tal, eu consegui ganhar uma confiança de falar, não, se o meu documento estiver todo correto, não vai ter problema, desde que eu peça a residência e tal, eles vão olhar meus documentos. Então foi por isso que acabou até sendo meio rápido esse processo de definir qual foi o comune, assim, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, 14 dias antes você encontrou o imóvel. Sim. Dia 1º de maio de 2019, primeiro contato com o Comune. Dia 14 de maio, escolha do Comune. Ou seja, 2 semanas. Gente, quem está ouvindo, tá? Preste atenção. Isso daqui é um relato de alguém que foi e fez. Tá? Não é essas histórias que vocês ouvem por aí, ó. 1º de maio, em primeiro contato, dia 14 de maio. Ou seja, 2 semanas depois já tinha escolhido o Comune. E 2 semanas depois estava chegando na Itália. E aí... Aí você chegou no dia 30 de maio, aí no dia 2 de junho, você chegou no Comune e procurou os imóveis para alugar. Sim. Conta essa história aí. A Fran já falou que tá com medo, a Magda falou, meu Deus, eu tô com medo de não achar residência, a Fran também, o imóvel é meu maior medo.
Não precisa ficar com tanto medo não, gente. Né? Então, eu fui primeiro, eu cheguei por Roma, né? E aí eu tenho um casal de amigos em Roma. Então, eu resolvi ficar 2 dias na casa deles, só para eles acabaram de ter bebê, enfim, era mais para rever eles. E aí, depois de 2 dias, eu fui lá para o meu comune. E aí, num primeiro momento, eu fiquei num Airbnb, é, que é uma coisa também muito fácil de se resolver. E eu, como eu falei, né? Eu acho que quando a gente está na escola, a gente se prepara muito, né? A gente estuda, anota, enfim. Pelo menos foi assim comigo. Então, assim que eu cheguei no Comune, foi o foco. Eu saí batendo perna mesmo, né? Andando pelo Comune, encontrando as imobiliárias que eu já tinha pego o endereço pela internet. Então, já tinha o endereço, o telefone, o nome da pessoa responsável. E ia em cada imobiliária perguntando: ó, eu quero um apartamento no valor tal, para alugar, etc, etc. E após algumas visitas, eu encontrei um corretor que foi, eu acho que, muito mais parecido com o processo do corretor brasileiro, né? Que, em geral, na Itália, parece meio que um balcão, né? Você pergunta, ele te oferece o que ele tem, mas ele não vai muito atrás, né? Ele não, se você não gostar de nenhum que ele tem, Não quer, eu não tô aqui para te ajudar. Tenho mais o que é, fazer. exato, é mais ou menos assim. E eu acabei encontrando um desses corretores que, na verdade, era um pouco mais brasileiro nesse sentido. Ele entendeu o que eu queria, falou: olha, eu tenho esses 2 apartamentos, mas se você me der mais alguns dias, eu vou achar alguns outros para te mostrar. E eu Sensacional. gostei muito dele, assim, foi um cara que bateu aquela energia, assim, de eu falar: pô, o cara tá disposto a ganhar um cliente, né? Porque eu tô com dinheiro na mão, eu vou pagar pelo aluguel. E aí eu acabei indo com ele, encontrei um apartamento com ele e já aluguei rápido, né? Foi... Começou, aí já passou no Comune, já foi lá, já entregou. Como que foi? E aí eu dei sorte, assim, esse apartamento ficava literalmente a menos de 1 quilômetro, talvez 800 metros do Comune. Então, eu lembro que tinha um campo de futebol na frente e depois era o Comune. E aí eu já ia lá para tentar entender onde é que era primeiro, né? Saber qual que era o andar e tal, e para me preparar para na segunda-feira ir lá e já me apresentar, enfim. Então, assim, foi interessante. Obviamente, eu ainda não falava um italiano basicão. Eu cometi esse erro de não ter conseguido aprender o italiano antes de viajar, mas eu sabia algumas palavras, chaves, né? Anotei as palavras-chaves, Sim. levei a minha pastinha toda organizada. Eu acho que isso, nessa hora, quando a língua é uma barreira, isso ajuda. E, e aí me apresentei ao oficial, enfim, mostrei os documentos, ela pediu um tempo para analisar, e depois de alguns dias eu retornei lá e aí a gente deu início no processo. Que era aquela mesma oficial que você já tinha mandado e-mail e falou: olha, eu só posso analisar quando você for residente aqui. Exato, a mesma, a mesma. E deixa eu te falar uma coisa, esse campo de futebol era aquele que quando tinha treinamento quinzenal, você tava, porque você tava sempre na rua. Eu lembro que assim, gente, é assim, a cada 15 dias a gente tem a nosso encontro. Igual no Zoom, então a galera abre. E toda vez o Alexandre tava na rua. Eu falei, cara, não é possível. Não parar, você lembra que era um parque bonito? Era esse campo ou não? Era esse campo, era exatamente esse campo. É porque ali tava calor, né? Então era dar um passeio e poder estar conversando com a galera era bom, assim. Era muito bom isso. E aí era. E olha só, uma coisa que você falou que aí, tá vendo? Cadê? Quem que tava desesperado aqui? A Fran. Viu, gente? Olha, e ele falou assim: olha, eu cometi esse erro de não ter um italiano muito bom. Então, assim, ó, o italiano ruim dele, o processo demorou 2 meses e meio, ele conseguiu alugar o imóvel, conseguiu fazer o processo. Então, assim, o que mostra primeiro que o italiano dele não era tão bom, tão ruim assim, que é muito engraçado, porque a galera fala assim: ah, meu italiano era ruim. Cara, você conseguiu alugar o imóvel, você conseguiu fazer o processo, você conseguiu chegar na Itália em 2 meses e meio. O italiano não era ruim assim.
Eu tenho certeza que o seu japonês é pior do que o seu italiano. Não, o japonês tá difícil, o japonês tá bem difícil. Eu tenho absoluta certeza que você fala melhor italiano do que você fala japonês. O italiano, ela vem do latim, né? Então, assim, bem ou mal, uma palavra ou outra, você vai. Depois você tá ali 24 horas ouvindo italiano, ele te instiga a aprender mais rápido. Mas certamente, se tem uma coisa que eu iria tentar voltar atrás e fazer melhor, era ter já estudado um pouco mais de italiano, pelo menos com um ano de antecedência, enfim, para poder ter uma segurança maior, né, na comunicação. Teve a Isa aí. Oi, Isa, tchau. Teve alguma situação que você falou, puta, que você ficou meio preocupado, falou, puta, agora ferrou? Não teve nenhum, assim, nenhum coração batendo mais forte. Não, teve algumas situações que acho que é muito mais do psicológico nosso, né, da ansiedade nossa de querer que o processo, que você tenha respostas rápidas, né, mas assim, de que fala assim, poxa, agora ferrou, acho que não. Mas é muito mais de, assim, acho que a escola também dá muito isso. Toda vez que batia essa ansiedade nos nossos treinamentos, ou então individualmente, me comunicava com você, e aí aquela luz no fim do túnel, porque dá aquela Calma, segurada, calma, tranquilo, vai dar tudo certo. Exato. Então, assim, eu acho que a maioria das coisas são. Tem uma frase que eu uma vez escutei, a gente fala assim, na vida como um todo, a gente tem muito medo de muitas coisas, e se a gente for parar para pensar, 80% das coisas que a gente tem medo não acontecem. Então a gente perde tanto tempo com medo, né? E durante o processo, obviamente, a gente está vivendo isso intensamente, mas eu acho que cada etapinha, né, é como se fosse uma escada, né? Você vai entregando um documento e tal, e você sempre fica na ansiedade do feedback. Eu tive a não renúncia, como todo mundo acaba sendo uma parte bem ansiosa, assim. pensa, né? E no meu caso da não renúncia, eu lembro que eu teria que, teoricamente, pedir a não renúncia para o estado do Rio de Janeiro e para Porto Alegre, Uhum. que é onde a minha família residiu. Né? E a pessoa estava só pedindo para o Rio de Janeiro. E aí é oficial. E aí eu queria, de uma certa forma, orientar, mas sem ser desrespeitoso, né? De falar, olha, é legal você pedir também lá para Porto Alegre. Só E, uma dica, né, minha senhora? e tendo sempre um tato para falar. Então esse foi um pedaço, uma parte do processo que foi, eu acho, talvez um pouco mais tensa, de saber, pô, vem cá, deu tudo certo, veio a não renúncia e tal. Mas assim, ter muita paciência, né? Eu acho que controlar a ansiedade, acho que É o é principal. o mais difícil. É porque tudo é uma espera. Você chega, é uma espera, espera o vigile, depois espera entrar no sistema, depois espera a análise dos documentos, depois espera o pedido da não renúncia, depois espera a chegada da não renúncia, depois espera não sei o que lá. E o vigile? Como que foi o seu vigile? Cara, o meu vídeo foi engraçado, porque ele passou num domingo. Ah, só para contrariar. Num domingo, no horário do almoço. Pô, E ele não tinha passado, já tinha passado alguns dias, a cidade era pequena, enfim. Eu falei, de repente eu acho que o vídeo não vai nem passar. E eu lembro que eu tava indo para um lago, eu ia num lago dar um mergulho lá, que ficava 20 minutos ali. E nesse dia, por alguma razão, eu me atrasei para ir pro lago olha, e o vídeo ele passou. Depois eu até fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, se eu tivesse ido pro lago, esse vídeo ele ia ter passado ali, ia demorar mais uns ia dias. demorar mais uns dias. Então, realmente é bom ficar sempre esperando o vídeo ele mesmo passar, porque para evitar qualquer problema. Ele entrou em casa, perguntou se eu estava sozinho, o que eu estava. Rolou aquela situação do cara não entender. Vem cá, você está fazendo o que aqui? Você é estudante? Você é estudante? Você está trabalhando aqui? As E ele não, famosas e ele perguntas. ficar meio confuso na hora, porque eu falei que não, para as duas perguntas. Pronto. E ele ficou meio titubeco ali, não bateu. É muito engraçado. Mas depois acho que funcionou, assim. Ele me assinou lá, me deu um papel, enfim.
Foi rápido também, foi questão de 5, 10 minutos, não mais que isso. E aí, beleza. Aí passou o vídeo, aí foi aquela coisa e tal. Como que foi a finalização do seu processo? Você falou que aí teve ali uma, tipo, chegou a não renúncia, mas a oficial não estava no comune. Ela estava de férias, ou o que aconteceu? Ela saiu de férias no Ferragosto. Uhum. A Itália, o pessoal vai pra praia, geralmente, né? E tinha até uma oficial substituta ali, que trabalha com ela em paralelo, mas ela falou assim, todas as vezes que eu fui lá questionar e tal, ela tirou dela da reta, né? Ela falou assim, olha, o processo estava com a outra oficial, eu não quero, vamos Eu já esperar te ela. ajudar, mas ela que se ocupa. Exato, exato. E aí eu falei, não, tá bom, não vou mais perturbar ela, que não vai adiantar, não tem que esperar e tal. E aí quando ela voltou, foi quando teve essa questão da não renúncia. Então a ansiedade até aumentou, né? Porque eu já estava ansioso por ela voltar. E aí, quando ela voltou, perguntando da não renúncia, eu vi que ela só tinha pedido para o Rio, precisava pedir de Porto Alegre e tal. Mas, enfim, correu bem. Eu lembro que o que aconteceu, que foi muito interessante, assim, depois a minha esposa foi no finalzinho do processo, foi para lá de férias, porque a gente queria dar um giro na Itália para ver as cidades que a gente queria morar depois. Então a Nossa. gente passou por umas 13 cidades, mais ou menos. E no meio dessa viagem, ligou o oficial falando, ó, teu processo acabou, você tem que vir aqui assinar os documentos e tal. E eu, obviamente, não podia ir de imediato, porque eu estava com a minha esposa viajando. Então era aquela situação meio contraditória, de falar, não, peraí, daqui a alguns dias eu tô... Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas pode ser depois da manhã. Exatamente. Rolou isso. Mas correu tudo bem, graças a Deus, eu acho. E na finalização, como que foi? Você assinou livro? Como que foi? Como que era o procedimento nesse comune? A gente tinha que pegar um livro gigantesco, né? Que é o seu livro, seu nascimento. Que dá um impacto, né? E aí assinei. Muito legal o livro, né? E bate aquela emoção, né? Com certeza, assim, eu não sou nenhum chorão, mas também não sou muito casca dura e bate aquela emoção de falar, cara, finalmente consegui fazer o processo. Você lembra da sua família, né? Lembra da tia? Exato, lembra da tia. Mas ela foi muito bacana comigo, oficial, assim, eu assinei lá com ela os livros. E aí eu falei para ela, falei, poxa, eu tô emocionado, queria tirar uma foto com você aqui com os livros. E tem algum problema? Ela falou, não, problema nenhum. Vem aqui, aí me levou para uma outra sala que, na verdade, eram os arquivos. Nossa. E ela pegou a bandeira da Itália, que não tinha nem a bandeira da Itália Ela falou, não, se você vai tirar uma foto, tu tá aqui, tem que segurar essa bandeira. Tirar foto, se deve. Puta, que legal. Ela foi muito bacana. E aí a gente fez a foto. Aí depois o pessoal do Comune me passou também para tirar os outros documentos, né? Falou assim, olha, é bom que eu já vim aqui depois para fazer carta de identidade, para fazer tudo. Aí o pessoal foi muito bacana. Eu acho que a relação com o Comune, a gente tem que tirar um pouco da nossa cultura brasileira de já querer encarar que o italiano é mal-humorado ou qualquer coisa nesse sentido. Saber que eles estão um trabalho, né, um funcionário público, então bem ou mal é burocrático, às vezes o cara não vai estar num dia bom, então assim, a gente vai com esse pensamento, acho que as coisas facilitam, assim, de lidar com o funcionário público, né? Cara, tem muitas coisas que você falou aqui que eu tô feliz da vida, porque são coisas da escola, tipo assim, eu preciso lembrar a galera aqui, ó, quem é aluno da escola que tá aqui, já deve estar percebendo várias coisas, tem gente que entrou na escola hoje, então, assim, para vocês entenderem, primeiro, o Alexandre ele já foi com tudo programado. Quando ele fala, ele passa, para ele é tão normal, né? Ele fala assim, não, eu cheguei lá, eu não perdi tempo, eu cheguei no comune, eu já sabia, ele já sabia onde ir no comune. Não é que ele falou assim, puta, cheguei na cidade, agora vamos procurar onde fica. Não.
o objetivo é você planejar, você chegar na Itália, porque quanto menos tempo você gasta na Itália, menos euros você vai gastar. Aquele punhadão de real que virou 3 notinhas de euro que dói o coração, você está gastando em euro. Então, assim, cada dia conta. E aí ele fala, não, eu cheguei lá, tal, já fui, já conversei, já consegui. Aí teve essa percepção de que realmente as coisas são mais... a percepção de que as coisas demoram, porque quando você está vivendo, cara, a espera do vigile, ela é diária. Então, assim, é muito louco isso, né? Você acorda e você já pensa, é hoje. Aí você passa o dia inteiro... Normalmente acontece assim, né? De manhã você tá com o pique. Não, é hoje que o vigile passa. Aí você vai almoçar e fala assim, não, tudo bem, ainda ele vai passar hoje. Aí no final da tarde você já tá xingando o vídeo. Tipo assim, filho da mãe, não passou hoje, lazarento. Custava passar. Mas aí é diário. Aí no dia seguinte, de novo, você acorda pilhado, depois vai caindo, mas chega uma hora que passa. E aí, beleza, chegou, tal. E só explicando uma coisa que a galera tá meio perdida aqui nos comentários. Por que é a necessidade de pedir para outro consulado? Os documentos, do Alexandre, eles tinham documentos do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, da circunscrição de Porto Alegre. E se ele pede só para o Rio de Janeiro, fica faltando, é alguma coisa que está faltando. O oficial, ele até poderia não ter pedido, ele poderia dizer, não, tudo bem, quem manda aqui sou eu. Mas por uma questão de deixar tudo redondinho, tudo bonitinho, se amanhã ou depois alguém olhar os documentos do Alexandre no Comune e falar assim, mas peraí, e não tivesse pedido para Porto Alegre, eu falei assim, mas por que você, oficial, não pediu para Porto Alegre, sendo que claramente os documentos aqui estão do Rio e Porto Alegre? Então poderia gerar algum tipo de problema. No caso, não vai acontecer nunca, porque deu tudo certo. E uma outra coisa que o Alexandre falou, no final do meu processo veio a minha esposa. Ou seja, não foi junto, não, mesmo querendo morar na Itália, né? O Alexandre vai falar daqui a pouco, mas o Alexandre é um cidadão italiano residente na Itália, embora ele esteja agora em Tóquio, mas ele é cidadão italiano residente na Itália, junto com a sua esposa, que está lá firme e forte cuidando das crianças, que são o gatinho e o cachorro. Mas, ou seja, foi no final do processo. Percebam que tem pequenas coisas ali que eu não posso deixar passar despercebido. Tipo, foi no final do processo, fomos visitar as cidades, 13 cidades das quais a gente queria ver qual a gente queria morar. Percebam que tudo tem planejamento. Não é tipo chegar chegando e falar assim, vamos ver o que vai dar. Aí alguém pode falar assim, nossa, mas que sorte que durou só 2 meses e meio. Não foi sorte, foi planejamento, foi desde financeiro antes de ir, até escolha, isso, aquilo. Então, cara, é muito legal isso. A sua história é maravilhosa. E eu acho que tem alguns pontos, né, Fábio, que é importante também ressaltar. Por exemplo, como você falou, né, a escola ela te ajuda a fazer o planejamento e te dá essa segurança toda. Eu, por exemplo, optei também, quando eu estava escolhendo o Comune e tal, eu queria que tivesse alguém conhecido da minha família ou de algum amigo por perto para, se precisasse de alguma ajuda, pudesse me orientar. Isso por uma coisa muito mais de novo, é o psicológico nosso, querendo ter uma segurança, mas não necessariamente é uma coisa que vai te ajudar. No meu caso específico, tinha uma pessoa que era amiga de um primo meu, enfim, que já morava há 20 anos na Itália e tal, só que ela não conhecia o processo. Então, nos primeiros momentos que eu tive, por exemplo, que ir na costura para fazer a sessões de fabricato e tal, acontecia situações onde o funcionário da costura me deu o documento errado para preencher uma demanda, e a pessoa que estava lá, que eu psicologicamente achei que ia me dar um suporte, né, ela não conhecia o processo, então ela na verdade falava assim, não, Alexandre, faz porque o cara da costura está te dando. E eu falava internamente, falava, não, mas não é esse documento, porque eu estudei, eu planejei, e não foi esse documento que eu tenho que entregar. Não é esse o modelo que eu tenho aqui. É uma coisa interessante que, assim, que as pessoas acho que também podem se atentar. Às vezes você
querer ter um apoio de alguém que já esteja na Itália não necessariamente vai te ajudar, às vezes pode te prejudicar, porque Sim. essa pessoa não estudou o processo quanto você estudou, principalmente se você está na escola, né? É, então, Porque assim, ele não precisou, né? É a mesma coisa de chegar aqui, que nem você tá aí agora, você vem para cá com um japonês, o japonês te conhece e fala assim, não, eu vou pedir minha cidadania brasileira e o Alexandre vai me ajudar. O que a gente entende de cidadania brasileira? De exato, visto de estrangeiro? exato, Cara, a gente não tem noção, porque a gente nunca precisou. exato. E no Isso é meu, uma das coisas. e no meu Pode caso ainda, a pessoa, enfim, que era amiga da minha família e tal, ela tinha feito 20 anos atrás um processo de cidadania portuguesa, não era nem do italiano. Então, Nossa. assim, era uma confusão só, porque era 20 anos atrás, tinha feito uma coisa que não tem nada a ver com a cidadania italiana, com o reconhecimento da cidadania italiana. Então, assim, chegou até um ponto que eu peguei e falei assim, cara, obrigado, mas eu não pode deixar que eu toco sozinho o barco aqui, que eu não preciso do suporte, que acho que está dando mais confusão do que ajudando, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa. Óbvio, cada caso é um caso, pode ser que para algumas pessoas isso vai ajudar, mas eu acho que às vezes se a pessoa não conhece o trâmite correto, pode atrapalhar. Isso é uma das coisas que normalmente. Eu aprendi isso com o meu ex-sócio. Era italiano, eu falei, cara, tem um italiano, que massa. Eu falei assim, ó, e eu falei para ele claramente, ele falou, o que você precisa de mim? Eu preciso que você vá no Comune e fale com o oficial de Estado Civil se eu posso trabalhar lá, eu trabalho com cidadania. O cara falou assim, Fábio, tá fechado, já conversei com o oficial, vamos lá tal dia. Cheguei lá com o italiano, eu cheguei e nós fomos no ofício técnico. Aí eu falei, fulano, cadê o ofício do Estado Civil? Eu vi que era para lá. Ele falou, não, mas por que o Estado Civil? Você falou, vai conversar com o Fichalli. Eu falei, não, eu falei para eu falar com o Fichalli do Estado Civil. O cara pegou o primeiro Fichalli que ele viu no Comune, que era um ofício técnico que cuida só de registro de imóveis, e marcou uma reunião com esse cara. Falei, Sim. caraca, porque é italiano, ele nunca estudou para isso. Então, para ele, mas não é. E eu ouvi, tipo, coisa assim, mas não é tudo igual. Eu falei, caraca, não é tudo igual. Nem o Faz ANAC diferença. é igual ao Estado Civil. Imagine o técnico, o ficho técnico rasa, alguma coisa assim. Cara, ó, Tem que tomar cuidado. a Paty tá falando que tá agradecendo o seu relato. Quem Obrigado. aí tá gostando, gente, escrevam aí no chat. Eu acho maravilhoso. Eu já vi, eu já acompanhei pessoalmente, agora eu tô ouvindo aí os causos do Alexandre. Cara, pergunta. Como foi para você? O que você, melhor, o que você recomenda? A galera que está aqui preocupado, não sei o que eu faço, o que eu não faço. Qual é o conselho que você dá para a galera ficar mais tranquilo e tentar passar isso de uma forma mais tranquila também? E com relação ao planejamento, Em relação a qualquer coisa. cara, eu acho que primeiro acho que é o entendimento mesmo do quanto você quer esse projeto, né? Porque com certeza é uma coisa custosa, é uma coisa que demanda bastante tempo, principalmente na parte de pesquisar os documentos, encontrar os documentos. E como tudo na vida, são escolhas que você tem que fazer. Tem gente que prefere não perder tempo e quer contratar alguém para fazer, algum profissional para fazer. Então, se certifique que você está contratando um profissional bom, com experiência, né, com bastante recomendação. E para quem foi no meu caso, quer vivenciar, né, que é uma escolha. Eu quis vivenciar, porque eu também tive o interesse de economizar. Então, assim, eu falei, cara, vou matar duas coisas de uma vez só. Eu vou economizar e vou ter essa experiência de ter feito o processo por conta própria. E quando você coloca isso no papel, né, eu acho que é importante colocar no papel que você cria o teu foco. Você fala, vem cá, eu me comprometi com isso. Quais são os próximos passos que eu tenho que fazer?
E cada vez que você vai dando o checklist ali, né, dos passos que você está fazendo, que bem ou mal o seu método que você criou na tua escola é um checklist, são etapas que você vai passando, você vai ganhando confiança, você vai ganhando uma sensação de que você está indo no caminho certo, né? E eu acho que também está sempre aberto, né? Eu acho que a escola também, uma coisa muito, muito legal, é exatamente a interação com os outros alunos. Eu busquei a todo momento trocar as experiências com os outros alunos. Tem alunos que eu falo até hoje, que ainda estão na Itália também, né? Então a gente continua batendo muito papo. E isso acho que é muito importante, porque cada um está num estágio. Então, às vezes, você troca ali de, pô, como é que tá por aí? Mas sempre também sabendo conceitualmente que não é uma bula de remédio. Cada cidade tem lá um detalhezinho ou outro que o oficial trabalha de um jeito diferente do outro, né? Então, assim, eu acho que se preparar, acho que é melhor, é o melhor, né, para quem quer fazer o processo. Não cair na pilha dos brasileiros que isso todo mundo vai sempre escutar, mas é sério, você está perdendo tempo com isso, não vai dar certo. As pessoas que não querem fazer meio que tem uma tendência a te colocar para baixo, né? Te tentar te demover da ideia, né? Exato, exato. Então, assim, às vezes é melhor você, junto com o seu ciclo ali, né, seja se você é casado ou se você tem um irmão, enfim, manter ali o foco com essas pessoas, do que ficar também dando ouvidos para muita gente que às vezes não vai estar te dando uma energia positiva, né? Sim. Escrevam aqui no chat se alguém já teve esse problema de falar, cara, eu quero fazer minha cidadania italiana e por algum motivo alguém ouviu aqui, tipo, não, isso não vai dar certo, isso é loucura, isso é besteira, a Itália, imagina, você nem fala italiano. E os mais bizarros comentários, quem aqui já ouviu isso? Escreve aí, por favor, porque isso é uma das coisas. Você sabe que esses dias eu falei, a escola voltou com força, quando você estava lá, a gente estava num período de transição, agora a gente voltou. E eu falei no último treinamento, a gente vai ter um encontro depois da manhã ao vivo. Então, no último que a gente teve, eu falei pra galera, eu falei assim, gente, vocês sabem que eu não precisava desses nossos encontros online, né? Tipo, a cada 15 dias. A galera, como assim? Eu falei, ó, vocês já têm a minha ajuda pessoal lá, que vocês escrevem para mim direto. Você tem todas as informações. Esse encontro aqui é só para eu motivar vocês. E eu motivar vocês e vocês olharem as outras pessoas e falar assim, cara, eu não tô sozinho, eu tenho um bando de doido que tá junto comigo. Porque é isso que se trata, cara. O processo de reconhecimento da cidadania italiana, ele é muito solitário. Porque primeiro a gente descobre, e aí a gente só fala disso, então a gente se torna as pessoas mais insuportáveis do mundo também, é um pouco culpa nossa, que tudo é Itália, tudo é cidadania italiana, e a galera não tem paciência, e a grande maioria, ó, a galera tá escrevendo, ó, muito bom, não, cadê? Minha irmã está desmotivada, meus pais estão descrentes, mas eu já decidi, não ouvi nem tudo, porque todo mundo me ignorou, inclusive que eu não iria achar a certidão italiana, eu já tenho ela em mãos. Sempre tem quem acha que a gente é louco. As pessoas olham com aquela cara tipo, não vai conseguir. Meus familiares falaram ano passado que eu era louca. Eu sou a chata, porque dizem que loucura. Pois é, e é muito louco, porque aí, olha só, gente. Aqui, 8 e quase 9 horas da noite, ou 9 horas da manhã no Tóquio. Olha quanta gente. Vocês perceberam? A gente não tá sozinho, não. Então, assim, e detalhe, né? Eu não sei se já aconteceu com você, Alexandre, de alguém que falou que não ia dar certo já chegar a correr atrás agora ou não deu tempo ainda? Não, isso é engraçado. Isso sempre aparece depois, quando você consegue finalizar o processo, ou quando a pessoa de fato te vê que você está na Itália, começa a meio que ganhar coragem e vem te perguntar, fala, cara, eu acho que eu quero fazer também. Não é? E aí muda o discurso. Mas, assim, é muito interessante. Eu acho que, de fato, como você falou, né, a gente no início entra numa bolha que só fala sobre isso. Chega a ser engraçado, assim, você às vezes está num bar, numa conversa com os amigos,
E se você parar para pensar, você está sempre trazendo os assuntos voltados à cidadania italiana. Se alguém te apresentou o cara que falou o sobrenome, você assim, opa, é italiano. Exato. E aí tem que, às vezes, tomar um cuidado para se policiar, para não ficar um cara chato, né? É... Mas eu acredito muito numa coisa minha, pessoal, né? Eu acredito muito na energia que você coloca para o universo traz de volta para você. E eu lembro muito bem que quando eu acabei o meu processo, que eu voltei para o Brasil simplesmente para vender minhas coisas do Brasil, para fazer a mudança para a Itália, foi muito engraçado, porque eu fiz um garage sale, bem estilo americano, né? Botei as coisas no quintal de casa, abri as portas, chamei a vizinhança. Falei, venham, pode chamar os amigos, vem todo mundo vender. E eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que aparecia na minha casa, gente que ou eu conhecia só de vista da vizinhança, ou que eu não tinha nunca conversado, que tinha alguma ligação com a Itália. Que a pessoa vinha falar, vocês estão de mudança, vocês vão para onde? A gente falava, não, a gente está indo embora do país, vamos para a Itália. Sempre tinha uma conexão, e eu acredito muito nisso. Eu acho que quando você está 100% focado numa coisa, jogando uma energia para fora, para o universo, de certa forma o universo te traz de volta essa energia com coisas, conexões boas, assim, né? E isso aconteceu comigo, acho que foi bem marcante, pelo menos para mim. Eu diria até um pouco mais, além de trazer de volta, isso acontece, por exemplo, a cada encontro que a gente tem quinzenal. Às vezes eu paro no final dos encontros, ou eu vejo vocês conversando, às vezes um está conversando, que aconteceu nesse último, uma menina falou uma coisa, tipo assim, você quer que eu te ajude a procurar? Toma o meu e-mail. E aí eu paro e vejo que todo mundo está vibrando na mesma frequência na escola. Você reparou que você falou que fez amizades. Eu lembro de você, do Samuel, eu lembro de vocês ali dentro do Tadeu Candini. Então, todo mundo ali na reunião e abrindo, às vezes, quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas quantas vezes, muitos só participavam e falavam assim, não, eu não tenho nem pergunta hoje, eu só quero aqui ver a galera. Porque você começa a torcer pelos outros também, né, cara? São pessoas que estão ali contigo, você está trocando as dificuldades com as pessoas, ou simplesmente desabafando, ou trocando uma energia, e você torce para que as pessoas consigam, né? Samuel, eu falo com ele até hoje, o Tadeu, de vez em quando eu falo com ele também, então também estão na Itália. Então, assim, o desafio de conseguir o reconhecimento é um primeiro desafio, depois vão ter vários outros, né? E você cultivar uma amizade com pessoas que vivenciaram um momento de dificuldade, digamos assim, é uma amizade duradoura, uma amizade que você vai provavelmente levar para frente, né? Fortalecida ali no momento, né? Tipo, então você vendeu tudo e hoje é um cittadino italiano morando na Itália. Sim, vendi, cara. Eu, na verdade, estava muito preocupado no Brasil com a violência. Era uma coisa que me incomodava demais. Tive algumas experiências, principalmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito difícil hoje em dia de ser controlada devido ao tamanho dos problemas que se tem. Mas eu lembro muito bem que eu vivenciei uma experiência que eu precisava ir na delegacia fazer um BO de uma coisa, nem foi uma coisa muito grave, mas cheguei na delegacia, o delegado falou, cara, imprime, vai na rua, imprime e volta aqui que eu faço BO. Nossa! Não tinha papel, não tinha impressora, cara. Então, assim, é uma sensação muito ruim você estar num país que você quer estar ali, mas que não tem segurança. E aquilo foi o que me motivou, assim, não só isso, obviamente, teve várias outras questões profissionais, pessoais também. E eu acho que quando você exatamente escreve, bota os seus objetivos, cria o seu foco, você vai com uma cabeça sabendo que você está fazendo certo, mesmo que você erre no caminho, né? Claro. Então, E hoje, quando você olha a sua vida na Itália em relação à sua vida no Brasil, o que mudou? cara, muda muita coisa, assim. Eu lembro, voltando à história do campo de futebol, assim, é um exemplo que eu falo muito, assim, para os meus amigos, né?
eu tinha aquele campo de futebol que era do lado da minha casa e que eu ia o tempo inteiro ali, e você via as crianças, cara, muito pequenas, não estou falando de crianças de 14 anos de idade, estou falando de crianças de 8, 7, 9, todo dia ali, sozinha, sem os pais, sem a menor preocupação. E isso, para mim, é qualidade de vida, assim, você viver num país onde você não precisa ficar olhando para o lado para saber que não vai te acontecer nenhum problema. Eu não sou um cara paranoico com isso, sou um cara até muito tranquilo, mas é uma coisa que é um impacto muito grande, assim, você ter uma sensação de segurança é muito bom. Tem uma qualidade de vida com relação obviamente, a questão de alimentação, os custos de vida são bem, assim, a gente começa a olhar que no Brasil a gente é um pouco ensinado que aquilo é certo, né? Que você viver é o normal. Na verdade, quando você tem a oportunidade, não só de fazer cidadania, mas de ir para outros países, de conhecer o mundo, você começa a se questionar, né? Pô, será que é assim mesmo que tem que ser, né? E a Itália tem uma coisa que é muito bacana, né, cara, que é a questão lá da siesta, né, cara? Sensacional. As pessoas respeitam mesmo e eu pessoalmente tento sempre olhar não com o meu olho de brasileiro, mas olhar com um olho de querer aprender o porquê daquilo. E a minha percepção é de que, de fato, as pessoas acreditam que você ter um sono depois do almoço, isso faz com que você viva mais tempo. E eu lembro que eu ia olhando na minha cidade, lá eles têm o costume de, quando as pessoas morrem, eles botam no outdoor, né, ali um comunicado. E eu lembro que eu ficava olhando, cara, as pessoas faleciam na minha cidade com 90 anos, com uma idade sempre muito avançada. E eu sempre conectei uma coisa com a outra. Eu falei, cara, a alimentação é boa, eles têm o descanso depois do almoço. Almoço, sim. A qualidade da alimentação, muitos anos de bicicleta, o velhinho com 80 e poucos anos andando de bicicleta, tomando vinho, o azeite. Aí você começa a falar da dieta mediterrânea, você fala, cara, porque é uma coisa que eu não sei se você percebeu, que agora no Japão também. Quando você volta para o Brasil, porque assim, primeiro, se a gente já era chato falando de cidadania, quando a gente volta para o Brasil, a gente se torna insuportável, né? Porque você fica um tempo na Itália e aqui é tudo ruim, tudo é caro, tudo é um absurdo, todo mundo é mal educado, você vira o velho rabugento, porque, pô, não é possível, como eu não posso sair com meu celular na rua? Não, minhas filhas só falam, pelo amor de Deus, você vai ser assaltado. Como, gente? Aí você esqueceu como quer viver no Brasil. E aí tem uma outra coisa que me chama muita atenção toda vez que eu volto para a Itália, é que as pessoas são magras na Itália. As pessoas são obesas. Claro que tem as suas exceções, mas assim, não é um país de obesos igual os Estados Unidos, igual o Reino Unido. Você não vê muita gente obesa. E é muito legal, porque eles comem pra caramba. Sim, a qualidade de vida da alimentação é muito boa. Eu tenho um amigo meu lá na minha cidade, lá que o sogro dele tem uma espécie de mini fazenda, né? Então a alimentação é sempre tomate fresquinho dali. E lá tem muita cultura das pessoas fazerem isso em casa também, né? Algumas coisas botam na própria casa, você planta. Sim. Isso é muito bom. Mas óbvio que, assim, não adianta a gente também querer falar que é só mil maravilhas. A Itália tem seus problemas. Claro. Então, assim, você não pode também ter uma expectativa maior do que a realidade. Então, assim, você vai se deparar com os prédios velhos, sem ter um elevador, talvez, onde você vai morar. Então, assim, tudo depende de como você está de coração aberto para vivenciar essa experiência, né? Então, acho que tem muita gente que às vezes pode se decepcionar, mas aí é muito mais porque ela criou expectativas maiores do que a realidade e está disposto a pegar o que é de melhor e, obviamente, entender que sempre vai ter alguma coisa que pode ser melhorada, né? Todo país é assim. Claro. Até porque chega uma hora que você vai estar reclamando da Itália, porque faz parte. Eu brinco, cara, eu vou criar uma coleção de camisetas. A primeira camiseta vai ser: sou italiano, sou rabugento.
Porque a gente reclama. De qualquer caso, tá? Você chega, é tudo lindo, passa um ano, você já começa a reclamar de tudo. Pô, porque tá vendo? Olha o buraquinho no chão aqui, tá? Tinha que asfaltar isso. Eu sou um país de primeiro mundo. E tudo começa. Faz parte. Para mim, especificamente, uma coisa que me incomodava, mas continua incomodando, é muito a questão do cigarro, né? Eles fumam muito lá e eles têm a questão do... incrivelmente, eles jogam o finalzinho do cigarro no chão. Impressionante. E isso me incomoda muito. Mas... mais que o quê? Desculpa. Mais do que a fila? Mais que a fila. Eu acho que a fila... Ou a falta de, né? Cada um acho que tem alguma coisinha que te aperta mais, né? Então, mas essas coisas sempre vão ter. A Débora falou que ela já tinha realmente comentado que assim que eu fizesse camiseta, ela vai comprar para o marido dela. Sou italiano, sou reclamildo, rabugento. Não, eu tinha falado reclamildo, né, Débora? Eu preciso anotar essas besteiras que eu falo, porque um dia pode ser uma linha... Empreendedorismo. Camisetas. Hoje eu tive uma outra ideia, eu já esqueci, que era uma outra camiseta. Vinho doce não é vinho. Vinho doce não é vinho. Eu comprei um vinho aqui, eu quase te gorfei. Porra, e o vinho tem mais açúcar do que o suco de uva na Itália. Tá errado? Não, mas Fábio, é doce, é suave. Não existe vinho doce, não é vinho. Se chegar para Itália, Alexandre, eu tive que fazer stories, falando, gente, olha só, deixa eu dar uma dica para vocês. Não vai pedir vinho doce, você vai perder a amizade dos italianos, porque para o italiano vinho doce é de sobremesa. E aí eu tive que... Porque é verdade, não tem vinho doce, ou semi-doce, ou o cavalo que... etc. Gente, cara, alguém gostaram dessa... Aliás, quem não deu joinha aí já faz as coisas, tudo que vocês têm que fazer. Cara, eu quero agradecer demais. Eu sei que sua vida tá uma loucura aí, nessa pandemia japonesa, embora aí tá mais tranquilo. Obrigado primeiro por ter me deixado fazer parte do seu processo. Eu achei, ter você lá na escola foi maravilhoso. Saber que você tá bem, saber que você continua na Itália, embora nessa pequena viagenzinha ali, né, para o Japão. E, cara, todo sucesso do mundo. E eu estou voltando para a Itália, o ano que vem eu tô aí. E aí a gente vai, com certeza, fazer um saga contos, umas loucuras aí, uma reunião de ex-alunos da escola, sei lá. Motivo é que não falta para a gente poder conversar. E deixa aí as suas últimas palavras aí para a galera. Cara, eu tenho uma gratidão enorme a você, e não só você, porque você também tem uma equipe. Eu acho que todo mundo que trabalha contigo é sempre super atencioso. Eu acho que independente de quando a gente entra na escola como cliente, você dá uma atenção, porque você sabe que isso é um processo muito pessoal. E isso você trata sempre com a pessoalidade, trata as pessoas, cada caso é um caso. Então eu vou sempre carregar comigo essa gratidão. E eu acho que, para mim, estar aqui é um grande prazer, porque eu lembro exatamente do que me convenceu, né? Porque, obviamente, o mundo online é uma terra muito fértil, né? Então, às vezes, a gente precisa de umas confirmações que passem credibilidade e tal, e eu acho que isso é importante. E eu não tenho dúvida nenhuma de dar essa credibilidade a você e sua equipe, porque, de fato, é um suporte enorme, porque o processo é desgastante, precisa de paciência, e tem sempre um medo. Ter um medo é bom, porque eu acredito que o medo é o primeiro sentimento antes da coragem. Então, assim, para quem está com medo de parte do processo, é legal ter esse em mente, de saber que, assim, esse medo vai passar a partir do momento que você continuar se planejando. E não, vai ser um grande prazer quando você estiver lá na Itália, a gente se encontrar lá, a gente vai dar altas risadas. E o caminho da cidadania abre um leque muito grande para a vida de todo mundo, seja para você próprio ou para quem depois vai ter filho, enfim. Eu acho que isso é o grande legado, digamos assim. E, obviamente, você aprender sobre a sua história, né, sobre a sua família, que muita gente acha que isso é só uma parte poética do processo,
ela é sim uma parte poética, mas ao mesmo tempo ela é uma parte que engrandece muito a gente, principalmente para quem nunca soube de fato da história da sua família, ou pelo menos só soube até o avô, né? Então, assim, acho que isso, para cada um que você ajuda, cara, não é só a cidadania que você está fazendo, você está ajudando as pessoas a ter um senso de família maior. Acho que isso se leva para a vida inteira. Então, muita gratidão. Sempre que quiser, pode contar comigo e é um prazer. Nossa, caraca, sensacional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais lives aqui. Depois a gente vai compartilhar os dias. Amanhã acho que tem mais, 2. Enfim, vocês acompanhem aí. Eu vi que alguém entrou na escola ou agora. Cadê? Passou aqui e falou assim, cara, eu não aguentei. Aqui, ó. Achei o máximo, Robson. Não me aguentei, tornei aluno. Robson, seja muito bem-vindo. Você já oficialmente já pode usar a hashtag sou aluno esse aí, que o Guilherme, ó, o Toscani tá aqui também. Sou aluno esse aí. Amanhã, nas próximas lives, vocês já entrem aqui com a hashtag para mostrar que nós somos uma comunidade, uma tribo, que a gente não tá junto, não. Que a gente não tá sozinho. Nós estamos aqui unidos com o mesmo propósito. E muito obrigado a todos vocês. Uma ótima noite. E a gente se vê, então, na próxima live. Grande abraço e arrivederci! Arrivederci.